Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é com grande alegria que nós então hoje nos reunimos, nos encontramos para juntos celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. Após então percorrermos todo o centro da nossa fé, celebrando então a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, nós passamos então 40 dias até celebrarmos então a ascensão do Senhor, onde então após ter caminhado, percorrido todo esse trajeto na obediência ao Pai, ele então volta para o Pai e nos promete o envio do Espírito Santo. E assim então, no domingo passado, nós celebramos essa grande solenidade também. É o Espírito Santo que vem sobre cada um de nós, para poder então ali nos ajudarmos a poder ser igreja em missão, levando, anunciando e continuando a missão de poder construir o reino de Deus. E hoje então, após uma semana depois de Pentecostes, nós nos reunimos para celebrar hoje então a festa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. A Trindade que se faz presente na vida de cada um de nós. E acredito que cada um de vocês, ao amanhecer, já peça e já coloque a sua vida na presença da Trindade, traçando sobre si o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Trindade, ela se faz presente na nossa vida, até mesmo no momento de refeição, ou deveria se fazer presente também, agradecendo a Deus pelo alimento, o pão dado e doado também para cada um de nós. Quando, porventura, passamos por problemas, algo que nos assusta, enfim, tantas situações, a Trindade se faz presente na nossa vida. E a solenidade hoje, a qual nós celebramos, ela não é nos dada, ou a igreja não nos apresenta, para podermos então definir o mistério da Santíssima Trindade. Porque o próprio nome já nos diz, é mistério. E se é mistério, não tem como desvendar. Nós então, e Santo Agostinho, ele nos ensina a podermos viver o mistério da Santíssima Trindade. Então esse mistério hoje, a qual nós celebramos, serve para que nós possamos então olhar a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo como uma comunhão, uma unidade, que serve também como referência para cada um de nós, enquanto filhos amados de Deus, que também convivemos na nossa família, convivemos na nossa comunidade. E nós precisamos então estreitar os nossos relacionamentos, seja também no nosso trabalho, na escola, onde quer que estejamos. Precisamos nos relacionar um com o outro. E com a Trindade Santa não é diferente. O Pai, que então nós ouvimos na primeira leitura, do livro do Provérbios, nós ouvimos então a narrativa de toda a criação. Então, Deus criou tudo, o Pai cria todas as coisas, e ali então a sabedoria está presente já no momento da criação. E para a gente poder então compreender essa sabedoria, alguns estudiosos vão dizer que essa sabedoria é a personificação de Jesus, que já estava presente com o Pai. E
A igreja no Oriente é muito interessante isso, porque ela vai atribuir essa sabedoria ao Espírito Santo. Mas não importa, é a Trindade que está presente, personificada, para que nós possamos então entender a presença de três que estão sempre juntos, presentes, acompanhando então um projeto a qual então foi gerado na unidade de poder criar e gerar todas as coisas. E assim então nós poderemos contemplar também, como o salmista de hoje bem nos convida a cantar, a rezar, essa maravilha da presença da criação. Deus que cria o homem e Ele entrega tudo aos cuidados do ser humano. Então nós somos criados frutos do amor, o amor que une o Pai e o Espírito Santo, juntamente na pessoa do Filho, que geram esse amor, e esse amor transborda e gera a vida do ser humano com toda a criação. E é interessante, ainda com a primeira leitura, a gente poder contemplar e vislumbrar a presença de Deus presente em toda a criação, não somente no ser humano, que infelizmente nos dias de hoje, tem se distanciado do projeto a qual cada um de nós somos gerados, fomos criados por Deus, para podermos então ser a sua imagem e semelhança. Basta perceber as atitudes de algumas pessoas por aí, elas ferem essa imagem de Deus, mas que nós precisamos de fato reconstruir isso na vida de cada um de nós. Porque Jesus Cristo veio ao mundo para isso, para nos ensinar a poder gerar essa nova criação. E é assim que a vida eterna, ela vai acontecendo na vida de cada um de nós. Quando nós permitirmos, então, deixar que Deus nos transforme, olhando para a nossa vida, perceber que nós temos situações que precisam ser melhoradas. Hoje, nessa data do dia 12, nós celebramos também o Dia dos Namorados, E é interessante, uma data, é claro, comercial, que não tem a finalidade de poder, então, ali falar do amor, que deve existir nessa entrega de um pelo outro. Mas é algo comercial, mas que nós também não podemos desperdiçar essa oportunidade de falar desse amor que deve haver entre os namorados. E é triste, nós percebemos que hoje a constituição, a criação da família, ela então tem mudado, porque hoje em dia, antigamente a gente então conhecia um ao outro, a gente trocava olhares, se aproximava, começava a namorar, até ali se preparar para o noivado, e aí ia crescendo a tal ponto de nós nos prepararmos para poder nos unir através do sacramento do matrimônio. Hoje não, hoje as pessoas se encontram, fica e não cria nada, ou seja, como objetos são usados uns pelos outros para poder fazer uma experiência. E isso fere também a nossa dignidade enquanto filhos amados de Deus. Nós precisamos então ali nos entregar, mas com o propósito de poder então constituir uma família, porque essa família é querida por Deus, é amada por Deus, e nós não podemos então deixar que essa mancha a qual nós estamos vivenciando nos dias de hoje, nesses tempos, ela possa se fazer presente. Precisamos resgatar essa dignidade, para que assim a família seja de fato gerada no amor, e ela viva no amor e seja sinal do amor. Por que eu digo isso? Porque se nós vivemos de fato esse amor, estaremos também vivenciando aquilo que de fato move a Trindade Santa, que é o amor, nessa unidade, mesmo na sua diferença, porque o Pai cria, o Filho, ele vem então ali nos salvar, nos redimir, e o Espírito Santo nos santifica. Então nós precisamos da presença da Trindade Santa para que nós possamos então viver esse amor em toda a sua profundidade, e não com o amor que o mundo de hoje vem nos apresentando, e nós temos visto por aí. Um amor que de fato não é aquele amor de entrega, de doação, de gratuidade, mas um amor que espera algo em troca. Aproveitando o exemplo do Dia dos Namorados, o namorado vai lá e entrega um presente para a namorada, e ela fica esperando, ele fica esperando, melhor dizendo, algo em troca. E muitas vezes a pessoa não tem condições para poder nos presentear. E presente é presença, O maior presente que nós temos é a presença da pessoa na vida da gente. Mas não, movido pela essa lógica, essa ideologia, a qual nós estamos inseridos, capitalista, consumista, nos leva então sempre a querer algo material em troca. E não podemos viver assim. Nós precisamos viver o amor na sua gratuidade, a qual então Deus ensina a cada um de nós. E aí nós podemos então avançar para o Evangelho de hoje. Jesus então está no seu discurso de despedida,
E então, ele vai dizer, olha, eu tenho muitas coisas a dizer, mas vocês ainda não vão compreender. Ou seja, Jesus não está chamando ninguém de ignorante, não está dizendo que os discípulos não possam conseguir entender, mas para a gente compreender o que Jesus está dizendo, nós precisamos olhar para nós. Nós somos seres humanos, né, que temos a condição de poder pensar, alguns, né, mais, outros menos, de poder estudar, compreender, mas nós precisamos também entender que a Trindade Santa são seres divinos, ou seja, fogem do nosso alcance. Por quê? Deus vive na eternidade e nós vivemos o Kairos, né, o tempo marcado por minutos, segundos, o Cronos que nós chamamos. E nós não conseguimos compreender aquilo que é próprio do eterno, ou seja, do divino. A nossa consciência, ela então se resume, porque se você perguntar para a pessoa, o que é Deus para você? Alguém vai dizer, olha, Deus é um todo-poderoso, Deus é um Criador, Deus é aquele que me ama. Nós vamos então chegar naquilo que nós podemos compreender acerca de Deus, mas não estamos definindo de fato o que Ele é. E assim então é o que Jesus está dizendo para os discípulos e também diz para nós hoje. Muitas situações da vida da gente, a gente não entende, não compreende, mas num tempo oportuno nós vamos compreender o paraquê de cada coisa na vida da gente. Então muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem, nossa, mas por que essa doença? Por que o câncer? Por que o Covid? O porquê disso, daquilo outro? Por que o desemprego? Nós não podemos então ficar buscando respostas para isso, porque nós não vamos conseguir saber o paraquê e vamos entrar em crise. Agora, se nós olharmos de uma forma diferente, ou seja, olha, eu estou passando por uma enfermidade, né? Na minha família o meu filho está passando por isso, meu marido está desempregado, mas eu vou confiar em Deus que tudo isso serve para o nosso crescimento, serve para a nossa melhoria enquanto ser humano. E nós vamos trabalhando, nos esforçando em fazer a nossa parte. E Deus com certeza vai fazer a dele e nós conseguiremos alcançar a resposta daquilo que nós estamos buscando. Então, na nossa caminhada, na nossa vida de fé, nós devemos viver dessa forma. E principalmente, né, vivendo esse sentimento, esse amor, a qual nós precisamos ter um para com o outro, para que a nossa família, a nossa casa, ela então na escola do amor, nós possamos ser também sinal de amor na comunidade. Então, ao celebrar também essa solenidade da Santíssima Trindade, nós podemos então, e principalmente somos chamados enquanto igreja, a podermos viver essa unidade que deve se fazer presente na vida de cada um de nós. Não é à toa que na próxima quinta-feira, dia 16, nós estaremos celebrando então a solenidade, né, do corpo e sangue de Cristo, que é a Eucaristia, é comunhão. Ou seja, comunhão, costumo eu dizer, é comum união, aquilo que nos une, aquilo que nos agrega, que faz de nós uma mesma pessoa, assim como a Trindade Santa. Só que muitas vezes nós temos encontrado por aí o quê? A divisão, a disputa, a rivalidade. Isso não pode se fazer presente em local nenhum, principalmente na igreja. Nós precisamos ser de fato essa união. Essa comunhão deve gerar essa união em cada um de nós, para que assim nós possamos viver sempre na unidade, sendo sinais visíveis da graça de Deus para o mundo. E as nossas comunidades devem ser assim, para que assim nós possamos testemunhar não somente com palavras, mas principalmente com a nossa vida, que Deus é o centro da nossa história, que Ele é aquele que de fato é o alicerce, é o centro da nossa vida e que nos ajuda a atravessar toda e qualquer adversidade que porventura vão surgindo na vida de cada um de nós. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós poderemos caminhar para a segunda leitura de hoje, onde então Paulo diz à comunidade de Roma, né, nessa leitura da carta aos Romanos que nós acabamos de ouvir, que toda tribulação, ela tem um paraquê. Olha que interessante, né? Essa tribulação, então, ela gera para cada um de nós algo perfeito, ou seja, algo que nos leva a ter esperança. E o que é esperança? É o fundamento da fé. É aquilo que movimenta, ou seja, que nos leva a poder atravessar, seja qual for a tempestade que porventura estejamos enfrentando, é
atravessar, porque eu tenho a esperança de que essa situação não terá a última palavra, mas sim aquilo que Deus tem para mim. Então, atravesso essa dificuldade, mesmo com sofrimento, mesmo passando ali, necessidades, nós vamos atravessar porque nós temos essa esperança. E a esperança, eu costumo dizer, principalmente agora nesse tempo a qual nós estamos vivenciando, ela é fundamental na vida do ser humano, porque é essa esperança que nos leva a ter fé. E se nós então não caminharmos pela fé, infelizmente nós vamos então parar no tempo e vamos nos entregar como muitas pessoas que não têm fé estão fazendo. Estão em depressão, estão em desespero, ou seja, perderam o sentido da sua existência, porque perderam a fé, porque perderam a esperança e já não praticam, não vivem a caridade. Virtude teologal a qual cada um de nós cristãos somos chamados a viver, mas todo ser humano, seja ele, quem for, é preciso de fato que nós possamos ter um incentivo, uma motivação para a vida de cada um de nós. E olhando para a Santíssima Trindade, nós possamos enxergar, de fato, qual o sentido da nossa existência, qual a razão do nosso viver. Porque quem de nós não pergunta, para que eu vim nessa vida? O porquê que eu estou aqui? O para que eu estou aqui? A resposta está através da nossa fé, nessa esperança, que ao olhar para a Santíssima Trindade, que é o exemplo, o modelo para cada um de nós, nós possamos encontrar o sentido da nossa existência e assim poderemos então de fato viver atravessando as dificuldades, as tribulações, sendo sinais visíveis do amor de Deus para o mundo, porque é isso que o mundo de hoje precisa, de pessoas que deem testemunho nessa vida a qual então ele professa com uma fé ardente, onde então ali se entrega e busca viver em tudo a vontade de Deus. Amanhã estaremos celebrando também Santo Antônio, mês de junho, um mês fantástico na nossa vida, onde nós podemos então celebrar várias solenidades, também memórias de santos, que nos levam sempre a podermos então renovar a nossa fé. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos então hoje a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos ajude a podermos então ser pessoas de fé, uma fé madura, uma fé que de fato possa esperar que no momento oportuno Deus possa intervir na nossa história e nos ajude a poder ter resposta para os nossos problemas e indagações também, para que assim possamos gerar essa fraternidade, essa comunhão, para que assim Deus se faça presente e visível para as pessoas que ainda estão distantes do caminho de Deus. Eu não sei o que cada um de vocês precisa ser melhorado, mas que pela nossa fé, pela nossa esperança, nós possamos crer que no momento oportuno Deus vai de fato fazer com que tudo isso seja modificado, transformado na nossa vida, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, e é esse amor que deve nos mover e nos conduzir sempre aos caminhos a qual então o Senhor tem reservado para cada um de nós. Que nós possamos então caminhar na certeza de que a Trindade Santa se fará presente sempre na nossa vida, na medida em que nós nos abrimos à ação dela na vida, na família de cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor.